Estes serão os materiais para o nosso tutorial de hoje. Vou utilizar um fio, agulha para crochê, uma tesoura e também agulha de tapeçaria. O restante dos materiais deixarei na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e, na sequência, 4 correntes, já contando com esta primeira do anel. Após fazer as 4 correntinhas, trabalho um ponto alto, na sequência, uma corrente, novamente ponto alto. Faço uma corrente, um ponto alto, e vamos ficar com um total de 12 pontos, já contando com as 4 correntes. Agora que já finalizamos todos os pontos, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro espaço e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, laço e trabalho um ponto alto aqui nesse primeiro espaço. Faço uma corrente, no espaço seguinte, vou trabalhar 2 pontos altos. Depois de fazer os 2 pontos altos, faço uma corrente, vou para o próximo espaço, trabalho 2 pontos altos e vamos seguir fazendo 2 pontos altos em cada espaço, separados por uma corrente. Introduzo a agulha aqui entre o ponto alto e as 3 correntes, faço um ponto baixíssimo, sigo para o próximo espaço com um ponto baixíssimo, inicio a terceira carreira fazendo 3 correntes. Aqui no primeiro espaço, vou trabalhar 2 pontos altos, completando 3 pontos, contando com as correntes. Trabalho 2 correntes, vou para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes. No espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos e vamos seguir dessa forma por toda a volta, fazendo 3 pontos altos em cada espaço, separados por 2 correntes.
Introduzo a agulha nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Agora vou caminhar até o primeiro espaço das correntes. Aqui faço 3 correntes. E trabalho 3 pontos altos, totalizando 4 pontos, contando com as correntes iniciais. Faço 2 correntes de separação e no espaço seguinte vamos trabalhar 4 pontos altos. E seguiremos dessa forma por toda a volta, trabalhando 4 pontos altos dentro de cada espaço e separando com 2 correntes. Já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo aqui entre a terceira correntinha e o primeiro ponto alto. Inicio a quinta carreira fazendo 3 correntes, um ponto alto dentro do espaço. Depois faço 3 correntinhas e um ponto picô, pegando uma ou 2 alças do ponto alto. Trabalho mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço novamente ponto picô com 3 correntes. Ponto baixíssimo, pegando essa alça aqui do ponto alto. Volto no espaço, trabalho novamente um ponto alto e um ponto picô. Faço mais um ponto alto e um ponto picô aqui no mesmo espaço. E após fazer todos os pontos, vamos fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço e vai ficar dessa forma. Agora, vamos para o próximo espaço, então trabalho um ponto alto, faço um ponto picô com 3 correntes. Faço um ponto alto e um ponto picô. E vamos repetir um ponto alto, um ponto picô, por 4 vezes, aqui no mesmo espaço. Após todas as repetições, finalizo com mais um ponto alto aqui no mesmo espaço e sigo por toda a volta. Pronto, pessoal, finalizamos esta parte. Então, eu vou fazer
um acabamento aqui com a agulha de tapeçaria, mas você pode também finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, tá? Agora eu vou utilizar algumas miçangas, mas essa parte é opcional, tá? Eu vou utilizar 4 miçangas do mesmo tamanho. Eu vou deixar aqui na descrição o tamanho que eu estou utilizando e vou passar por dentro do fio. Você vai usar a mesma cor do fio que você começou a peça. Então, eu vou passar aqui as minhas miçangas e vamos continuar. Após passar as miçangas, eu vou pegar uma miçanga e vamos fazer aqui o nó inicial, já prendendo essa bolinha perolada. Após prender a bola, nós vamos trabalhar algumas correntes. Então, eu vou trabalhar em média 40 correntinhas e volto na sequência. Após finalizar todas as correntes, nós vamos puxar mais uma miçanga, vamos prendê-la aqui na nossa peça, fazendo uma correntinha. E agora vamos trabalhar ponto baixíssimo em cada uma das correntes até o final. Após finalizar esse primeiro cordão, você vai fazer o acabamento e na sequência vai trabalhar mais um cordão igual a este, utilizando agora um número menor de correntes, e eu vou utilizar em média 33 correntes para fazer o cordão menor. Para o detalhe do meio da nossa peça, eu trabalhei 18 correntes, pulo a primeira e na sequência faço ponto baixo por toda a corrente. Trabalhei um total
de 3 carreiras de ponto sobre ponto e vou deixar uma sobra de fio de mais ou menos uns 15 centímetros. Após finalizar todas as partes, nós vamos fazer uma pequena montagem. Então, estou aqui com a peça redonda e a peça que vai ficar no centro, unindo todas as outras. Eu vou começar dobrando a peça redonda, dessa forma que mostro aqui no vídeo. E depois, vou passar todas as partes, na verdade, os cordões, e vou envolver com aquela parte menor aqui no meio, prendendo tudo. Após envolver essa parte central, você vai costurar ou colar na sua peça, caso você prefira. E esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo laço que é feito de uma forma bem simples e você pode estar utilizando para diversas finalidades, como porta-copos, enfeites para árvore e laços para cabelo. Até o próximo vídeo!